Bem, Ah, muito obrigada mais uma vez, e queria dizer o seguinte: às vezes, para quem nos pede para sermos sintéticos e concretizarmos, tudo isto não é fácil, porque senão estaríamos aqui a fazer uma lista de compras e não estaríamos a fazer debate político. E, portanto, é preciso, e creio que o apelo é essa compreensão de quem nos está a ouvir, também que haja este espaço para alguma troca de argumentos políticos que não se limite a meramente dizer, bom, nós vamos fazer isto e aquilo, porque tudo isto está num contexto e eu acho que merece a pena haver essa discussão, porque nos enriquece a todos e, portanto, apelava a alguma paciência e compreensão para que todos nós consigamos fazer essa contextualização, e era uma nota prévia que se calhar eu gostaria de deixar. Relativamente às propostas mais concretas que aqui vieram, às perguntas mais concretas. Eu queria começar por aquelas que dizem respeito ao ensino superior, porque vieram estruturadamente, pronto, também por parte dos sindicatos da FENPROF, e não houve ainda muito tempo para as debater, e eu gostaria de dar aquilo que é a visão e a posição do PCP. O PCP considera que o PREV-PAP, em relação à regularização dos vínculos no ensino superior e na ciência, foi um flop, para não dizer uma fraude, que criou expectativas numa massa muito grande de trabalhadores precários, com vínculos precários, aliás, e que depois não teve correspondência na sua devida regularização. E havendo este mecanismo, que ainda nem sequer foi totalmente concluído, infelizmente, havendo um decreto-lei 57, cuja norma transitória está a chegar ao fim e pode lançar muita gente também para o desemprego, havendo a sucessão de SECs que não têm a atribuição em termos de financiamento necessária e acaba por ser um mecanismo que não garante regularidade ao nível do financiamento da ciência. Havendo um enquadramento geral ao nível do RGES, que efetivamente é absolutamente negativo, num quadro em que existe um estatuto de bolseiro de investigação que só promove a precariedade, eu diria que os trabalhadores do ensino superior e da ciência estão em muito maus lençóis, e portanto aquilo que nós consideramos é que em primeiro lugar também tem de haver aqui uma alteração à lei de financiamento do ensino superior, garantindo que há um financiamento devido, incluindo nas questões da ciência, mas tem que haver aqui, relativamente ao RGES, não é só a avaliação, quanto a nós, é mais do que isso, está na hora de haver uma alteração profunda ao RGES, em que se revogue o regime fundacional que tem permitido que as IPSFLs, as instituições privadas sem fins lucrativos, tenham abocanhado aqui uma série de trabalhadores que deveriam estar integrados nas instituições com vínculos estáveis e não estão, que se tem subvertido aquilo que é uma forma de funcionamento do ensino superior e da ciência, e mais, um RGES que não permite uma gestão democrática também ao nível das instituições de ensino superior, e esta é uma questão fundamental que também tem de ser colocada a este nível, até porque, por exemplo, se pensarmos nisto, há um batalhão de investigadores que estão com vínculos precários que não podem sequer participar na vida democrática das instituições, e isto é profundamente injusto, e portanto aqui também deixar aquilo que é o nosso compromisso ao nível do superior e da ciência, de substituição de contratos precários na ciência por contratos estáveis, revogando o estatuto de bolseiro de investigação, promovendo uma alteração profunda do RGES e também da lei de financiamento. Depois, em relação a algumas das outras questões que nos foram aqui apresentadas. A estabilização, e voltando agora ao não superior, a estabilização do corpo docente depende e muito daquilo que é a definição de condições a partir das quais se torna obrigatória a vinculação. E, portanto, isto tem tudo a ver com o quadro geral que nós temos do regime de seleção e recrutamento docente. E, portanto, aquilo que nós defendemos e que achamos que tem de ser a solução é que o combate à precariedade passe por uma solução em termos da situação dos professores contratados, que efetivamente promova esta regularização. E propomos uma coisa concreta, que é a abertura de vagas a concurso nacional por lista graduada, em função de todas as necessidades manifestadas pelas escolas para horários completos que se verifiquem durante 3 anos consecutivos.
Portanto, evoluindo o sistema no sentido de uma vinculação automática através do ingresso dos quadros e subsequentemente na carreira de todos estes docentes que cumpram os 3 anos de serviço, teremos aqui finalmente uma estabilização que há muito falta e que é necessária. Até porque há uma outra questão, que é, fala-se na alteração da norma travão, mas a realidade, o que nos comprova é que nos moldes atuais a norma travão não impede e até acaba por promover o abuso no recurso à contratação a termo, porque há uma série de requisitos de verificação cumulativa que tornam esta norma de uma aplicação muito reduzida e, portanto, aquilo que muitas vezes acontece é a manutenção da precariedade quando não o seu aumento e, portanto, tem de haver aqui uma alteração substancial a esta norma travão. Uma outra questão que aqui foi levantada, que tinha a ver com o ensino artístico, nomeadamente em relação às escolas artísticas António Arroio e Soares dos Reis. Nós sabemos que há um grupo de docentes que são contratados, os chamados docentes das técnicas especiais, que têm formação específica em áreas técnico-artísticas, que são chamados a desempenhar funções naquelas escolas, que se têm mantido com contratos precários ano após ano, mesmo preenchendo necessidades permanentes das escolas, que não houve desde 2018 nenhum concurso extraordinário de vinculação que lhes permitisse a regularização, não foi criado um regime específico de seleção e recrutamento destes docentes, e portanto aquilo que nós consideramos é que tem que haver a abertura dos procedimentos concursais necessários à vinculação extraordinária dos docentes do ensino artístico especializado destas áreas, nos estabelecimentos públicos de ensino, mas também a abertura de um processo negocial com as estruturas sindicais para a aprovação de um regime específico de seleção e recrutamento dos docentes do ensino artístico especializado nestas áreas das artes visuais e dos audiovisuais. Há uma outra questão que eu não sei se também se haveria a vontade de que nós esclarecêssemos o posicionamento, mas pareceu-me que poderia estar haver algum interesse, que tem a ver com uma outra questão que são, por exemplo, os professores de teatro, e há pouco falávamos do grupo de recrutamento da intervenção precoce, mas há aqui um outro fenómeno, há outros grupos de recrutamento que não podem ser esquecidos, e como houve aquele processo até da criação da LGP, também existem professores de teatro que lecionam há mais de 20 anos com contratos precários, com um salário inferior a um professor de um grupo de recrutamento em início de carreira, ou contratado, muito precário, portanto, uma situação muito precária, e portanto também é preciso a criação de um grupo de recrutamento na área de teatro e expressão dramática e a criação e a possibilidade de vinculação e de integração na carreira destes docentes que lecionam a área de teatro nas escolas básicas e secundárias. Em relação ao EPC. Nós há muito, o PCP propõe que progressivamente se caminhe para aquilo que é a harmonização e a semelhança da carreira docente do ensino privado com a carreira docente do ensino público, e garantindo que os direitos dos docentes do privado não sejam de alguma forma postos em causa como têm vindo a ser. Na verdade, essa é a questão fundamental. Há aqui uma divergência que nos parece grande, normalmente deixando estes docentes em situações de grande fragilidade, e portanto deve haver aqui esta aproximação entre as carreiras para haver uma maior justiça. Relativamente à questão das creches, o PCP propõe, e conseguiu felizmente também levar para a frente essa proposta da gratuitidade das creches, no sentido de, e esta é a nossa visão, de se garantir o acesso de todas as crianças à creche, de todas, sem exceção. Como é evidente, a gratuitidade não é só o lado daquilo que é a nossa proposta é uma proposta de defesa do serviço público, e como é evidente também, isto só pode acontecer se existir uma rede pública de creches, que é absolutamente fundamental no nosso país, é uma questão de civilização, e nós não esquecemos que existiam 25 creches que eram geridas diretamente pela Segurança Social e que foram privatizadas em 2012 pelo governo PSD-CDS, e portanto aquilo que já devíamos ter o contrário disto, ainda não temos, e portanto aquilo que é preciso é de facto garantir que há esta rede de creches pública no nosso país. Prende-se com isto, mais ou menos, uma outra questão que aqui surgiu, da contabilização do tempo em creche. E nós estamos de acordo, tem de haver um reconhecimento do tempo do serviço dos educadores de infância em creche,
Portanto, este tempo de serviço que foi prestado, até porque há duas realidades que são relativamente semelhantes ao nível da creche e da pré-escolar, há uma mesma categoria profissional, com o mesmo conteúdo funcional, e, portanto, aqui não faz sentido haver a discriminação que existe até esta altura. Voltando à questão da criação dos grupos de recrutamento em falta, nós, como é evidente, há uma resolução da Assembleia da República neste sentido. O PCP propôs, e foi um dos projetos que deu origem a essa resolução, houve vários partidos, e portanto aquilo que nós consideramos é que é urgente a criação do grupo de recrutamento na área de intervenção precoce, com a correspondente colocação dos professores por concurso, conforme até foi recomendado, e portanto cumpra-se aquilo que já foi aprovado na Assembleia da República. Em relação a outras questões que aqui foram levantadas, eu gostaria de deixar uma nota, e tem a ver com as tais questões de substrato político. O Tiago há pouco referia, a propósito da menção que fiz sobre aquele estudo que saiu da Rádio Renascença, da coincidência entre as votações de PS e PSD e não com PCP e Bloco de Esquerda. Como é evidente, isto não é uma questão de uma lista de compras. Isto não é uma situação que se faça uma comparação só de número, é uma questão também de conteúdo. E a questão do conteúdo preocupa-nos muito. Porquê? A gestão democrática nas escolas, o PS votou contra. A alteração do regime de concursos, contra. As questões da integração na carreira, contra. Recuperação do tempo de serviço, contra. Apoio a professores deslocados, contra. Remoção de barreiras na carreira dos professores, contra. É disto que nós estamos a falar. E eu podia continuar esta lista de questões em que, efetivamente, o Partido Socialista votou contra propostas que dariam resposta a muitos dos anseios e muitos dos problemas e muitas das questões atuais com que a escola pública hoje em dia se encontra confrontada. E este é que é o problema fundamental. Não é, de facto, esta questão simplificada, mas tem a ver com o concreto do dia-a-dia, com os problemas que as pessoas sentem. Não estamos a falar de um número de iniciativas, estamos a falar de vidas de pessoas, salários de pessoas, dos direitos de quem está na escola pública. Pronto, e eu gostaria de deixar esta questão muito clara, porque me parece que ela é importante. Havia muito a dizer, eu vou tentar então ainda concluir nestes minutinhos que faltam, mas nós gostávamos de colocar também, eu gostaria de colocar esta questão, quer do nosso compromisso em defesa da recuperação integral do tempo de serviço. E nós até temos colocado isto, não é só para os professores e educadores, nós colocamos a recuperação do tempo de serviço para todos os trabalhadores das carreiras especiais que estão metidos na mesma situação, porque também não pode haver aqui algum argumento para dizerem que esta carreira recuperou-se e na outra não, e portanto os professores têm tudo e os outros não têm nada, porque isso não é benéfico para aquilo que é a defesa dos direitos dos trabalhadores. Portanto, sim, a recuperação do tempo de serviço tem de ser clara e tem de ser para todos, é um direito, é tempo trabalhado e não pode ser absolutamente ignorado. E nós tudo faremos para que isso seja uma realidade. Depois, a transferência de competências. A transferência de competências tem de ser um problema que os professores e educadores têm de ter em conta naquilo que é a defesa do projeto da escola pública. Porque aquilo que está a ser colocado nesta altura é efetivamente a desvirtuação daquilo que é a forma de funcionamento do nosso país, com a desresponsabilização da administração central por tarefas que só podem ser suas, porque não há o envelope financeiro que deveria haver, não há as condições para isto chegar a bom porto, e nós temos experiências terríveis por este mundo fora, e nomeadamente até na União Europeia e até na Europa, de facto, em geral. Há aquela questão da Suécia, que é muito conhecida, com resultados pavorosos, há a questão do Chile, há a questão de outros países em que esta experiência de desresponsabilização da administração central por tarefas que deviam ser suas para autarquias locais, foi a abertura da porta aos privados e à destruição dos sistemas públicos de educação. E, portanto, nós gostaríamos de deixar aqui, tudo faremos para combater essa situação e tudo faremos para que haja, sim, um projeto de regionalização, sim, um projeto que dê mais responsabilidade às escolas
e mais autonomia, sim mais financiamento, mas não a destruição daquilo que é o nosso serviço público ao nível da educação, que é um direito constitucional.